atuações que são exclusivas de Estado mesmo. O embaixador, as Forças Armadas, o Judiciário, o Legislativo, são poderes ou carreiras típicas e, mais do que típicas, exclusivas. Então, eles são realmente especiais. Às vezes é comum você chegar num lugar onde tem 6, 7, 8 pessoas atendendo, mas, na verdade, um está conversando com o outro. A pessoa, às vezes, pode fazer um concurso público e aí usar um bom tempo. A pessoa que entrou no concurso e aí, em vez de se dedicar ao trabalho em si, começou a estudar para o próximo concurso. Deu certo. Aí depois fez a mesma coisa. E foi subindo de concurso em concurso. Passou uns 3 ou 4 anos só sendo promovido, em vez de produzindo para ser avaliado. Senhor ministro, o senhor falou aqui que estudou em escola pública. E aí o senhor defende uma PEC que destrói a estabilidade. E eu pergunto, a estabilidade não é importante para o combate à corrupção? Vejam, ministro, o servidor Luiz Ricardo Miranda, do Ministério da Saúde, disse que há corrupção na compra de vacina no governo de Vossa Excelência. $1 por dose de vacina. Levou essa denúncia ao presidente da República, e o presidente da República disse: seria mais um rolo do líder de governo. Quer dizer, comprometeu o líder de governo, inclusive, e o presidente da República está sendo processado por prevaricação. Eu pergunto, a estabilidade não é importante porque essa denúncia foi feita por um servidor permanente do Estado brasileiro, o senhor Luiz Ricardo Miranda. Além disso, ministro Paulo Guedes, o presidente da Anvisa, o senhor Antônio Barras Torres, disse que o presidente da República pediu para mudar a bula da cloroquina. Ele só fez essa denúncia porque ele tem mandato na Anvisa e porque ele é contra o almirante da Marinha. A estabilidade não é importante? O senhor Alexandre Saraiva, delegado da Polícia Federal no Amazonas, disse que o senhor Ricardo Salles estava metido num esquema de corrupção de corte ilegal e exportação de madeira. Ele foi demitido do cargo, mas é delegado de carreira. Não foi, portanto, ele pôde fazer, teve coragem, estabilidade para atacar a corrupção. O presidente do INPI, o senhor Ricardo Galvão, que é professor da USP, disse que tinha aumentado o desmatamento na Amazônia e o fogo na Amazônia, inclusive isso com articulações intragovernamentais. A pergunta que eu quero fazer é: não é fundamental manter-se a estabilidade para o combate à corrupção? Eu queria fazer um registro aqui. Eu trabalho desde 16 anos, comecei como office boy, sou um homem que me dedico a emprego e renda, mas desde menor eu faço renda. Aprendi até menino a vender rifa. Então nunca tive dificuldade e sei que dignidade é ter trabalho. Mas eu quero fazer um alerta. Eu sou da base do governo, a gente defende o nosso presidente Jair Bolsonaro, mas tem coisas que, na verdade, elas às vezes se tornam indefensáveis. Acho que essa reforma administrativa vem em péssimo momento para o momento que nós estamos vivendo para o país. Então quero deixar minha posição. Tenho 30 anos de serviço público e serviço público bem prestado. Fui policial civil, oficial de justiça no meu estado, delegado de Polícia Federal licenciado. Ainda não pedi aposentadoria, apesar de fazer jus para não acumular vencimento. E não optei por aposentadoria parlamentar. Então eu estou aqui trabalhando com dignidade, com honradez e a forma como foi feita. E eu preciso fazer um alerta para o senhor, para toda a sua equipe e para o governo. O Brasil, com o nível de político que temos, nós não estamos preparados para entregar isso na mão de terceirização, na mão de empresas privadas e de contratação. Alguém vai carregar esse piano, que vai ser alguém técnico, que não vai poder pedir para sair em razão da necessidade de ter o trabalho. O Brasil não tem seriedade suficiente na política para ter uma reforma dessa natureza. A primeira pergunta que eu falo: a quem a reforma atinge? Ela não atinge os que estão em regime diferenciado, que são carreira específica, ou seja, os membros dos poderes. Esses não são tocados na PEC que o senhor enviou para cá. Esses são os setores que mais ganham do servidor público. Eles não estão na PEC. Magistrados, procuradores, promotores, deputados, defensores, advogado-geral da União, não estão. Também não estão na PEC os militares. Os militares são esses que, segundo levantamento
do próprio Ministério da Economia, em 2020, a União desembolsou 19,3 bilhões para dependentes de militares. Senhor ministro, o senhor não colocou esses militares na PEC, que são os que têm, aí sim, o que vocês chamam de gasto maior. Então, veja bem, nem os magistrados, nem os promotores, nem os procuradores, nem os defensores, nem a Advocacia Geral da União, nem os militares. O andar de cima, o extrato superior do funcionalismo público não está na reforma, ministro. Estou mentindo? É a primeira pergunta. A segunda, o andar de baixo está na PEC. Quem é o andar de baixo? 57% dos servidores públicos são dos serviços municipais. Os servidores municipais estão na PEC. Os servidores estaduais, em torno de 33%. Os servidores federais, em torno de 10%. Destes que estão nos municípios e nos estados, a imensa maioria, ministro, são trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde. São a imensa maioria. Deve chegar o quê? O Caio deve saber de cor. 60%, 70% dos servidores são da saúde e educação. Em torno disso. Estes estão na PEC. Esses estão. O setor de educação, de saúde, o andar de baixo. Aqueles que recebem até 2,5 salários mínimos estão na PEC, que Vossa Excelência, junto com o presidente Jair Bolsonaro, enviou para cá. E serão atingidos. Ah, não serão atingidos esses, serão só os futuros. Eu vou chegar depois, se esses também não estão, porque estão também. Mas o fato é que aqui na leitura da PEC, o andar de cima foi retirado e ficou o andar de baixo. Então, deputado Paulo Teixeira, se nós aprovarmos essa PEC, nós estaremos incluindo aqui os servidores que ganham até 2 salários mínimos, 2 salários mínimos e meio. Mas os demais não entrarão. Eles já estão livres. O ministro já os livrou, ele pegou apenas os Barnabés. Por que só os Barnabés têm que ser atingidos? Essa é a primeira questão que eu queria levantar. Repito que os militares não estão. Inclusive, lembro que 19,3 bilhões a União gastou, segundo dados do Ministério da Economia, com dependentes de militares. É muito dinheiro. Fora a reforma da Previdência, que vocês também deram um jeito de retirá-los. É isso mesmo? É para entrar só esse andar de baixo? É a primeira pergunta. O Brasil tem 12,5% da população empregada no serviço público. O senhor vem aqui e insinua que nós temos muito servidor público. Mas o Brasil tem 12,5%. A Espanha, eu vou falar dos países capitalistas, viu? Não os sociais-democratas. Senão você vai dizer, eles são socialistas, são malucos, são esquerdistas, acham até que a terra não é plana. Não, eu estou falando dos capitalistas. A Espanha tem 15,3%, o Reino Unido 16%, os Estados Unidos têm 15,2% de servidores públicos, comparado à sua população, e a França 21,9%. A França tem lá um viés mais social-democrata. A média, desculpe, da OCDE é de 22,6% do que é o custeio com o serviço público. O Brasil é de 20,3%. A Espanha é de 27,5%. Então vocês dizem que estamos gastando muito, vocês ouvem essa palavra gasto, né? Serviço público é gasto. Os Estados Unidos, 25%, país capitalista. O Reino Unido, 21,9%. A Rússia, 27,2%. Então dizer que os servidores públicos são os responsáveis pelo problema econômico no Brasil também não é condizente com a verdade. Segundo, senhor ministro, eu queria perguntar ao senhor, esta emenda constitucional, a PEC, pode não ser o que o senhor deseja, o que o senhor quer, porque o discurso que o senhor faz é outro. Mas se o senhor ler bem a PEC, o senhor vai ver que ela destrói o serviço público mesmo. E eu digo por quê e mostro, a não ser que vocês revoguem o que mandaram. Ministro, olha o artigo 37A. Eu vou ler. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados. Aqui não são privados sem fins lucrativos, não, deputada Érica Cocai. São qualquer empresa privada, para execução do serviço público.
Então, qualquer empresa privada poderá fazer um convênio de cooperação e prestar serviço público, que está escrito aqui na PEC. Inclusive com compartilhamento de estrutura física. Pode-se pegar uma escola e compartilhar essa escola pública com a entidade privada que vai prestar o serviço. E a utilização de recursos humanos de particulares com ou sem contrapartida financeira. E depois isso será regulamentado em lei ordinária, deputado Biro Pinaré, em lei ordinária, que pode ser, por exemplo, uma medida provisória que venha do governo Bolsonaro e que diga: as empresas particulares receberão esses recursos, que são recursos do Fundeb, que irão na veia da escola particular, da empresa particular, ou do hospital particular, porque serve também para o SUS. E a partir daí, eles vão prestar o serviço, e depois, se o lucro for pequeno, a medida provisória poderá dizer a lei ordinária, que poderão, inclusive, cobrar mensalidades, como o ministro já insinuou, cobrar mensalidades das universidades. Vossa Excelência já disse isso, já insinuou que isso é uma hipótese. Ou o próprio SUS, ao invés de ser um serviço único de saúde exclusivamente gratuito, poderá cobrar também por alguma prestação de serviço. Isso poderá vir na medida provisória que virá depois, ou lei ordinária. Esse é o artigo 37A. Ele é claro, ele é a privatização da prestação de serviço público no Brasil. Talvez o ministro esteja com saudades do Chile e do Pinochet, porque lá é assim. Lá no Chile, que serviu de modelo para vocês falarem muito tempo, o Chile, adolescentes, jovens, crianças, não tem escola pública gratuita. Tem, às vezes, voucher, mas não tem escola pública gratuita. Também, as famílias não têm o serviço único de saúde. O Brasil já foi assim, viu? Não tinha escola para todo mundo, não. Quando o ministro estudou no Pandiaca Lojas, que ele outro dia disse isso aqui, a minha filha também estudou lá. Mas quando o ministro estudou, eram muito poucas as vagas que tinham lá, só estudavam os filhos mais das camadas mais elitizadas, os pobres não estudavam. Era assim a escola pública. O que garantiu ao povo brasileiro ter acesso à escola pública gratuita, da creche à universidade, foram os recursos carimbados, que não vão para as escolas privadas e sim para o ensino público. É isso que garantiu que nós pudéssemos ampliar a oferta de vagas nas escolas públicas brasileiras. E foi a mesma coisa o que aconteceu com o SUS. Então aqui nós vamos para o caminho de privatizar, de não ter escolas para todos, da creche à universidade, não ter sistema de saúde público e gratuito, porque poderá também ir para a iniciativa privada, e não teremos depois, se dependesse do ministro, para PEC que ele mandou para cá, que nós modificamos da Previdência, sequer a Previdência Pública, porque ela também seria privatizada. Então, é um sistema de privatização do serviço público brasileiro que está na lógica do governo, infelizmente.